Salve galera, aqui é Thiago Macedo da A01, certo? Da turma A01 de Engenharia de Software. E seguinte, eu tinha conversado com uns colegas meus aí de aula aí teve uma galera que ficou muito em dúvida ainda em relação ao C. É algo simples, mas ficaram em dúvida como que funciona realmente a estrutura do C, a estrutura condicional do C, tanto a simples quanto a composta, né? Enfim, então eu preparei esse vídeo aqui só para deixar bem clarinho como é que funciona. E já começando, vamos aqui, eu tô aqui dentro da ideia do Eclipse, tá? A gente vai rodar a Java aqui pra gente entender melhor como que um if funciona, certo? Então eu vou começar declarando o método main aqui, abrir o método main, certo? Então a estrutura do if em si, na verdade, tem a simples e tem a composta. Eu vou começar com a simples é aqui no Java, if é o C, tá? Traduzindo o C para o inglês em si mesmo é if, tá? Então a estrutura é C, né? Ou if, aí você abre uma parênteses aqui, que dentro desse parênteses vai ter uma condicional booleana, já explico. Depois você abre as chaves que tudo que for verdadeiro, essas chaves aqui, essa primeira parte de chaves vai ser executada. Tá bom. Então essa aqui basicamente é a estrutura do if, tá? Vou até espaciar aqui. Então essa aqui é a estrutura do if. Então é if condicional, que vai estar dentro dessas chaves, abre chaves, condicional. Perdão, abre parênteses, condicional, e depois você abre chaves que, se a condicional for verdadeira, ele vai executar tudo que tiver dentro dessas chaves. Vamos fazer um teste aqui? Então vamos lá. Eu vou começar a ler umas variáveis aqui. Vamos criar umas variáveis aqui, perdão. Scanner. Recebe new scanner. Vamos declarar aqui que vamos querer ler algumas variáveis, ok? E vamos fechar o scanner, que é importante. Vamos declarar uma variável aqui do tipo inteira, só para você ter uma ideia. Inteira n, que vai ser número, ok? Vamos declarar e iniciar ela. Aqui dentro do scanner, vamos imprimir uma informação para o usuário, para ele informar um número para a gente, ok? Então, system.out.println, colocar aqui informe um número. Tá, vamos fazer o seguinte, ele vai informar esse número e esse número vai receber o que o usuário escrever no console. Então next int, certo? Tá, esse número aqui vai ser a gente vai verificar aqui se esse número é par ou ímpar, tá bom? Vai verificar se ele é par ou ímpar, tá? Então coloca aqui verificação se é par ou ímpar. Isso aqui é o comentário, tá? O comentário começa com 2 par de barras aqui, ó. Tá bom? Ok. Então depois que fizemos esse processo aqui de leitura, vamos começar a verificação. Tá, como é que a gente vai fazer para verificar se o n realmente é par ou ímpar? A gente faz da seguinte forma, a gente pega o número, né? Como é que a gente verifica o número em si, né? Se ele é par ou ímpar. A gente pega o número, a gente divide ele por 2 e a gente olha para o resto. A gente não olha para o quociente, a gente olha para o resto da divisão. Se o resto da divisão for 0, significa que o número é par. Aí se for um outro número, por exemplo, 1, um outro número, whatever, ele já não é um número par. Entende? Então, todo número que é dividido por 2, se tiver algum resto 0, é par. Se não tiver, é ímpar, ok? Como é que a gente vai verificar isso em Java? Em Java, no caso, a divisão aqui é barra, né? Só que nós não vamos usar a divisão, vamos usar o caractere, que é o percent, certo? Então, n dividido por 2, só que aqui esse percent aqui significa que eu quero não o quociente, eu quero o resto. Se a divisão de n por 2, o quociente for igual a 0, então nós vamos executar isso aqui. Vamos executar o que tiver dentro das chaves do primeiro par de chave, ok? Então no caso aqui seria, a gente pode colocar aqui o número que nós lemos, né? N mais, podemos colocar essa informação, é par, certo? Esse aqui é a estrutura simples, tá? Vamos começar com essa estrutura simples para depois entender a próxima.
Então vamos executar esse programa, salvando esse programa e vamos executar ele aqui. Então informe o número, vamos supor o número par, é 2. 2 é par, tá vendo? Nós informamos 2 no console, apertamos Enter, então ele fez a verificação. Se n, divisão de n, se a divisão de n, o resto for igual a 0, então escreva, no caso aqui, né, a primeira, execute, aliás, então execute a primeira par de chaves. A primeira par de chaves só tem o escreva, né, o system.out.println, que no caso n é par. Foi o que executou aqui. Tá, mas vamos supor, vamos executar esse programa aqui de novo, vamos supor que ele é ímpar. Vamos colocar o número aqui 3. O que vai acontecer? Ué, por que não colocou, por que não apareceu ímpar, né? Então, é isso que eu vou explicar agora. Então, o ímpar, no caso, nós teríamos que usar uma condição composta, porque o que usamos aqui é uma condição simples. Como é que é uma condição composta? Se caso for verdadeiro, você executa o que tiver aqui. Agora, se caso for falso, você vai executar um outro que vamos criar aqui agora. Esse outro seria declarado da seguinte forma. Então você pode abrir um else, que no caso para inglês é se não, tá? Traduzindo para o inglês. Se não, você abre chaves e dá enter que ele fecha automático. Então, essa primeira par de chaves vai executar se for verdade, se for verdadeiro. E esse outro par de chaves vai executar se for falso. Presta atenção na estrutura do if. Então, se condição for verdadeira, você vai executar o primeiro par de chaves. Se não, você vai executar o segundo par de chaves, que estiver dentro dos par de chaves. Então, no nosso caso aqui, é verificando se é par, tá? Então já escrevemos aqui o par. Então a gente pode até pegar isso aqui. Aliás, vamos escrever no código mesmo, na unha mesmo. Então a gente pode fazer isso aqui, system.out.println, n mais, a gente pode declarar aqui, é ímpar. Tá, olha a estrutura de novo. Se a divisão de n for igual a 0, o resto da divisão de n por 2 for igual a 0, então você vai executar o primeiro par de chaves. Se não, você executa o segundo. Tá, vamos verificar? Vamos lá, forma o número. Vamos formar um número par aqui, 6. 6 é par. Vamos lá. Executar de novo com um número ímpar agora. Um número ímpar, 5. 5 é ímpar, tá vendo? Então, como é que funcionou aqui? Só para deixar enfatizado mesmo, só para realmente você entender. Então, o 5 aqui ele é ímpar. Então ele leu 5 aqui, né? Informou um número, né? Aqui, no caso, e depois ele fez a verificação. Então, 5 dividido por 2, o resto dessa divisão vai dar o quê? Vai dar 1, né? Se for parar para ver, 5, no caso aqui, 5 dividido por 2. Lembre-se bem que divisão de inteiros é o número inteiro. Então aqui que vai dar 2, certo? Então 2 vezes 2 vai dar quanto? 4. 4, quanto que falta para 5? 1. Então o resto seria 1. Isso seria o resto da divisão. Já que sobrou 1 e 1 não é igual a 0. É diferente de 0, correto? Então não seria, ele não executaria a chave verdadeira. Executaria a falsa, certo? Porque 1 não é igual a 0. Então ele executaria o else aqui de baixo e por isso que ele imprimiu aqui de baixo. Entendeu? Certinho? Então qualquer dúvida, coloque nos comentários aí ou mande um WhatsApp para mim se você tiver meu número. Beleza? Tamo junto e é nóis.